é confiar na sua providência. E é sempre um mistério que Deus é muito humilde. Ele gosta sempre de manifestar-se, sempre de um modo muito silencioso. Ele age sempre através das causas segundas. Vocês sabem que um dos princípios importantes da nossa fé cristã é fide et ratio, quer dizer, a fé e a razão são lados distintos de a mesma moeda. Tudo que está revelado na Sagrada Escritura, na tradição, não contradiz a ciência. E aquilo que é de verdadeiramente científico não contraria a fé. E hoje me parece que nós estamos fazendo essa experiência. Deus fala através da ciência. E a ciência tem uma lei de conduta hoje, no caso da pandemia. Não podemos contaminar-nos. Por isso, precisamos fazer, dentro do possível, esse isolamento, esse distanciamento social. Digo isso porque é muito preocupante. Eu já disse, acho que já disse um dia, uma pessoa me disse, esses dias, quando eu disse que estava, antes de fechar, de parar com as missas públicas, me disse, mas falei assim, não, quero uma distância. Mas você não tem fé? Eu tenho fé. Por isso, por ter fé que eu obedeço uma verdade científica. Que Deus pode fazer um milagre, pode, mas Ele não está fazendo. Então, nós temos que deixar Deus agir nas causas segundas. Mas era só um introito, uma introdução a um tema muito importante. Nós temos visto que chamar a Deus de Pai é tornar presente Deus no mundo, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E a síntese da semana passada foi exatamente isso, né? Tipo assim, mais ou menos assim, o Pai Nosso, que não é meu Pai, é nosso Pai, nos dá o pão nosso. Se ele não é só meu Pai, ele é nosso Pai, também é verdade que o pão meu não é meu, é nosso. Isso podemos aplicar na questão da sacralidade, da solidariedade e da fraternidade, não é mesmo? Eu não posso, por exemplo, colocar a tua saúde em risco, deixando que você possa se contaminar através de mim, porque nós temos um Pai comum, é o Pai Nosso. Esse tema, o Pai Nosso, que nos dá o pão nosso, nos leva a um tema muito delicado, que é perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E assim, eu vou começar a penúltima petição. O catecismo mesmo diz, este pedido é surpreendente. Se comportasse a primeiro membro da frase, perdoai-nos as nossas ofensas, poderia ser implicitamente nos 3 primeiros pedidos. Mas nós falamos, perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Vocês sabem que São Jerônimo, depois dele ter traduzido a Sagrada Escritura das línguas, tanto do grego como do latim, fez um comentário sobre o Tratado da Criação, o relato da criação. E diz assim, por que Deus descansou no 7º dia? E aqui não posso me alongar, mas ele chega à seguinte conclusão: Deus
descansou, porque depois de ter criado o homem em a sua imagem e semelhança, livre, teve a possibilidade de criar alguém que ele pudesse vir a perdoar. Ou seja, porque jamais um animal vai cometer algo contra a sua natureza. O animal ele vai se defender por instinto, mas jamais um animal vai agir contra a sua realidade estimúlica. O homem, dotado de inteligência, vontade, liberdade, capacidade de amar, o homem dotado de moralidade e de religiosidade pode sim voltar-se contra o seu Criador. Ora, Deus perdoa, e eu gosto sempre de dizer, nós temos uma dificuldade de entender o perdão de Deus, porque nós pensamos que Deus releva, que Deus desculpa. A palavra relevar significa passar por cima do relevo, né? um monte, passo por cima, deixo para lá. A palavra desculpar, eu tiro a culpa. Quer dizer, eu digo, você pisou no meu pé? Não, você não teve culpa, não fez por mal. Agora, perdoar implica muito mais que desculpar, que relevar. Significa dizer, você tem culpa. O homem tem culpa, ele se afastou de Deus. Agora, Deus perdoa, junção de duas palavras, per significa por meio de. Como Deus nos dá o seu amor de novo, por dom, perdão, perdono, por um dom é uma graça imerecida, é um presente. Pois bem, como Deus dá o seu perdão, nos dando o seu amor, nos dando a sua misericórdia. E eu volto ao tema da misericórdia. Me parece que quando São Jerônimo também vai traduzir dos originais, ele não encontra na língua hebraica termos compatíveis a uma bela tradução e usa a palavra misericórdia, que misericórdia significa exatamente isso. Miséria, cordis, miséria do coração. É ter pena, ter dó de uma pessoa, de um coração miserável. Isso é interessante. Um coração miserável. Mas isso implica compaixão. Compaixão terá, por exemplo, um médico nesses hospitais agora intensivistas que se encontram com pessoas que estão acometidas do Covid-19 com falta de respiração. E ele, imagina vocês, como a gente ouviu na Itália, que chega um momento de que não tem respirador para todo mundo e o médico tem que escolher alguém, como aquele padre da semana passada na Itália, que os amigos dele, da paróquia, compraram um respirador para ele. Mas ele disse lá no hospital, olha, deixa aquele moço mais novo usar, eu já tenho 73 anos, já vivi muito. Eu quero que esse aparelho que foi comprado para mim seja usado nele. E ele veio a morrer. Nesse sentido, ele teve compaixão. Ter compaixão exatamente é você ver a dor do próximo, a dor do outro. E compatio, paixão é dor, sofrer, com, junto. Veja bem, mas na questão do que nós merecíamos, que era o pecado, a morte, a falta de amor, a falta de que nós tivemos com Deus, não bastava só ter compaixão da nossa miséria. Era necessário que Deus nos recriasse. Por isso que a palavra
que nós usamos de misericórdia em grego, em hebraico, perdão, é haramim. Haramim significa útero de misericórdia. Útero. Útero significa que Deus não tem compaixão. Deus pega o ser humano e coloca de novo esse ser humano dentro do seu coração. E o seu amor refaz aquele coração. Isso é pedir a Deus que perdoe as nossas ofensas. É como se eu dissesse, no final do dia, Senhor, ao rezar esse Pai Nosso, eu peço que o Senhor refaça tudo aquilo de mal que eu fiz, mas refaça também o meu coração, para que eu não perca a coragem de recomeçar a minha vida, de refazer a minha história e de ajudar o próximo a ser melhor. Isso é muito importante para que nós possamos entender o sentido profundo de sentir-se perdoado por Deus. Perdoar, ser perdoado por Deus, não é que eu me sinta perdoado. Imagina vocês, eu tenho depressão. Quando a gente tem crise de depressão, a gente se sente culpado por tudo, acha que a nossa vida não tem jeito. Mas eu sei que na fé que Deus me perdoa e que minha vida é maravilhosa. Mas eu não sinto. Eu não sinto por questões neurológicas, sazonais, quer dizer, por acontecimentos que daquele período que me tornaram adoecido. Sentir-se perdoado por Deus é acreditar que o sangue derramado de Cristo na cruz não só me garantiu uma vida nova, mas que me dá a possibilidade de viver de modo novo agora. Isso é o perdão de Deus. Agora, entra o segundo tema, muito importante. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E aí entra o nó que dá na cabeça da gente. Como você pode dizer, uma pessoa que me fez um mal enorme, uma pessoa que fez um mal para a humanidade, uma pessoa que produz dificuldades, né? Não sei se vocês percebem, mas algumas pessoas teimam a se preocupar muito mais com o dinheiro do que com a pandemia. Você fala assim, mas como essa pessoa, como você pode ter, compreender, dizer, mas que essa pessoa, ou alguém que estrupa, que mata, alguém que rouba a sua honra para ficar bem. Perdoar significa que eu vou olhar e falar assim, nossa, coitadinho, vou desculpar. Não tem como tirar a culpa, é culpado, é réu de morte. Como eu posso dizer também, então a igreja vai contra o Pai Nosso, porque as cadeias deveriam estar vazias. Eu me lembro uma vez uma mulher na São Judas que queria me colocar isso na cabeça, que eu concordasse com ela. Eu falei, tá bom, a senhora tem 3 filhas em casa, vai lá, pega um pedófilo e leva para morar na sua casa. Ela falou, padre, o senhor é louco? Eu falei, não, eu não sou louco, o louco é você. Uma pessoa que cometeu um crime, o melhor para a salvação eterna dela é que ela seja responsabilizada e pague pelo seu crime. Por isso que o Papa Francisco e os homens de boa vontade procuram humanizar cada vez mais as cadeias, para que elas possam se prestar a ser momentos de recuperação. Então, perdoar não é ser conivente com o mal. Eu não posso aceitar tranquilamente o estado sociopata de muitos políticos brasileiros e do mundo. Eu não vou falar o nome de um político, mas vi um desses que ficou envolvido aí na Lava Jato, que ele extorquiu 65 milhões de reais.
só para ele, fora o que ele pediu para os outros, para facilitar os seus negócios espúrios e as suas campanhas. Não se trata disso. Perdoar não é isso. Por isso que o catecismo, no número 2843, tem uma beleza sem par que eu vou ler para vocês. Diz assim: adquirem vida as palavras do Senhor sobre o perdão, esse amor que ama até ao extremo do amor. A parábola do servo desumano, que coroa o ensinamento do Senhor sobre a comunhão na igreja, termina com esta palavra: eis como meu Pai celeste agirá convosco, se cada um de vós não perdoar de coração o seu irmão. Poderia dizer então aqui: Padre Lázaro, então quer dizer que todo dia que eu rezo o Pai Nosso, eu estou me condenando? Porque eu falo para Deus me perdoar se eu perdoar. Mas eu sinto mágoa, eu sinto rancor, eu lembro com dor. Calma, olha o que diz o catecismo. Com efeito, é no fundo do coração que tudo se faz e se desfaz. E aí vai, essa frase é para guardar no coração, hein? Não está em nosso poder não mais sentir e esquecer a ofensa. Sentir uma violência ficará marcado em você para sempre. Mas o coração que se entrega ao Espírito Santo transforma a ferida em compaixão e purifica a memória, transformando a ofensa em intercessão. Olha só, o que significa? Que aquele que perdoa reza por aquela pessoa. Reza por ela. E aí você vai dizer, pede o quê? Reza por ela. Intercede por ela e pronto. Nada mais. Eu acho uma forma muito leviana, às vezes, que a igreja, algumas pessoas da igreja católica, entendem o perdão. Como se obrigasse a pessoa a esquecer, a não levar em conta o mal que lhe fez. Não. Quando Jesus diz perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem, está falando para nós. Eles não sabem. A pessoa que te fez mal, ela não tem nem dimensão do mal que ela te fez. Só você sabe. Então seria oportuno que você rezasse, porque você, com o Espírito Santo, fala: eu não quero que essa pessoa se condene, porque condenada ela está. Se ela não faz penitência, se ela não repare o dano que fez. Mas, por favor, quantas pessoas nós, os orientadores espirituais e também os psicólogos poderiam dizer que quantas pessoas adoecem porque querem sublimar, passar por cima da ferida que alguém lhe fez. Se sente mal porque não consegue, como dissesse, está tudo bom, está tudo bonito. Por exemplo, a gente vê que os últimos papas, sobretudo o Papa Bento, mas ainda mais o Papa Francisco, tem procurado as vítimas dos padres e bispos pedófilos da igreja. E eu gosto muito de ler. Leio algumas experiências, alguns dizem assim, que foram violentados. Eu acho muito bom que a autoridade máxima da igreja nos venha pedir perdão. Mas eu não consigo voltar a viver na igreja. Essa pessoa não tem culpa por não ser cristã de prática. Ela tem feridas, porque não significa que ela não quer perdoar. Ela não pode conviver lembrando-se de tanta violência que ela recebeu.
Então, e termina esse artigo dizendo assim: não há limite nem medida a esse perdão essencialmente divino. Tratando-se das ofensas, etc., de fato, sempre somos devedores. Mas São Paulo diz: não deveis nada a ninguém, a não ser o amor mútuo. Isso, um coração que perdoa, tem um amor mútuo, que não significa sentimento, que não significa afetividade, nem sequer amizade. É um processo longo de cura, que nós não podemos jamais confundir. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você reza por aquela pessoa que te fez mal e deseja que ela não se condene à dimensão do inferno, você a perdoou. Isso é o que basta. Nem todos temos estrutura psíquica para conviver com aquele que nos fez mal. Isso é a primeira coisa. Tá certo? Uma pergunta aí. Alguém quer fazer alguma colocação sobre essa petição? Hã? Pode fazer, hein? Senão eu vou para as últimas duas, né? Que são juntas. Não nos deixeis cair em tentação. Se alguém levantar a mãozinha aí, senão eu vou para frente. Então, vou continuar. O que seria, então, não nos deixeis cair em tentação? O texto grego, não nos permitais entrar na tentação. Há uma diferença aqui entre ser tentado e ser provado. A provação são aquilo que a vida nos proporciona, são as leis do crescimento, que para gerar em nós a virtude comprovada. O que é uma virtude comprovada? É alguém que treinou para ser melhor. Nós somos provados, por exemplo, na saúde, nas dificuldades com o trabalho. Deus não nos tenta. Deus permite que sejamos provados pelas leis de crescimento. Quando aqui eu falo lei de crescimento, é as leis da vida espiritual. Imaginem vocês que nós precisamos, por exemplo, passar por dificuldades, por testes, como alguém que, para poder ascender a um título de bacharel, precisa passar por uma prova. E qual que é a prova da vida? É a prova do amor. Dizer, eu amo. Ah, muito bem. Você ama a sua esposa, seu esposo? Amo. A prova que você ama é que você vive o amor. Você não sente só amor, você vive. E em situações limites você ama aquela pessoa. Isso é um pouco difícil no nosso tempo, porque nós às vezes pensamos que isso não é amor. É amor, sim. Como é amor, por exemplo, uma pessoa passa por uma prova de dizer: a minha manifestação de amor a essa pessoa é romper com os esquemas de maldade que essa pessoa me faz. Interessante. Quer dizer, eu não aceito que você me faça essa violência psicológica. Isso é uma prova, porque senão as pessoas pensam que pode deixar que as outras te oprimam, te violentem. É uma prova. Mas o que é a tentação? A tentação é quando o demônio nos diz: a vida, a verdade não é esse caminho.
Quer um exemplo? O demônio te diz: Deus não te ama. Deus não nos ama. Porque se ele nos amasse, vos amasse, ele não teria permitido esse coronavírus aí. Por que Deus não acaba com esse vírus? E aí, Deus me ama com essa pessoa que convive comigo, com essa crise que eu tenho que passar, as dificuldades. Então, aqui entra. Não deixeis entrar na tentação, quer dizer, me ajude a combater com a oração. Eu já disse para vocês em outros retiros que a nossa maior tentação, Deus nos prova na vida, a vida nos prova com fatos concretos. A tentação vem no pensamento. O demônio sugestiona no seu ouvido: Deus não te ama. Olha o que aconteceu. Olha o que ele te fez. Como Deus te ama. Por isso que a devoção ao anjo da guarda é a devoção de dizer ao anjo: não permita que o demônio interprete com pensamentos falsos a minha vida. Esse é um ponto essencial para entender. Não nos deixeis cair em tentação, que não é cair, é entrar. Dar um exemplo. Imaginem vocês que uma pessoa ama muito outra pessoa. E uma certa manhã, porque aquela pessoa sempre lhe ligava, lhe procurava, não lhe procura. Aí, de repente, duas irmãs, vamos fazer o exemplo. A minha irmã sempre me ligava, hoje não me ligou. Se uma pessoa está unida a Deus na vigilância da oração, dirá, vou esperar um pouquinho e vou ligar, acho que aconteceu alguma coisa com ela. Se ela está desconectada, fala, faz 45 anos que a minha irmã me ligava toda manhã. Não ligou agora porque ela não gosta mais de mim. Vocês pensam que é brincadeira? Não é não. Eu acompanho muitas pessoas que isso vira uma coisa louca dentro da cabeça dela e que se ela não bobear, ela vai parar no manicômio. Porque o pensamento constrói um edifício que pode ser um edifício verdadeiro ou um edifício que destrói, que corrompe o sistema vital da pessoa. Por isso que vem a última citação. Mas livrai-nos do mal. Aqui nós temos que tomar um cuidado, porque para entender esse mal, nós temos que entender João 17,15. Jesus disse, não te peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Quando a gente fala, livrai-nos do mal, nós estamos falando, livrai-nos do diabo. E o catecismo diz, o mal não é uma abstração, mas é um anjo, uma pessoa, que é o diabo. Você sabe, diabolos é aquele, a palavra diabolos em grego significa aquele que se atravessa no meio do plano de Deus e da sua obra de salvação e divide o homem. Divide o homem para que o homem não possa sentir-se amado por Deus. Por isso que ele é o pai da mentira. Qual é a maior mentira que o demônio coloca na nossa vida? Que Deus não nos ama, que Deus não nos quer bem. Por isso, pedir que Deus nos livre do mal é pedir que Deus nos dê a sua paz. E cita aqui um texto muito lindo. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Qual é a paz de Deus? O que nos traz paz é que tudo se resolva
Eu vou falar para vocês, para mim não está sendo fácil viver esse tempo de confinamento. Às vezes eu acordo de manhã e eu fico falando, mas será que é verdade isso? Será que é verdade que o Santíssimo Sacramento está fechado e que eu não vou poder celebrar missa, que eu não vou poder dar aula, que eu não vou poder visitar as pessoas que eu amo? Será verdade isso? Não é um sonho, não? Isso é próprio do demônio. Agora, a paz que vem de Deus é isso. É verdade, isso tudo é verdade. Mas eu te amo. Isso é muito importante para que a gente possa entender. Também Jesus, se vocês se lembrarem, amados e amadas, quando Jesus fala sobre o fim dos tempos, ele diz: se aqueles dias não fossem abreviados, o amor de muitos se esfriaria. Isso me dá uma consolação também, porque diz: olha, se Deus não tiver misericórdia de mim, eu sucumbo em meio a isso. Sem dúvida, nós precisamos pedir a Deus que nos ajude prontamente a nunca duvidar do amor de Deus. E que ele é muito maior do que nós podemos imaginar. Mas também, não sei se vocês percebem o poder do demônio quando nós, né? Quando, por exemplo, imagina, até algum tempo atrás, a humanidade com seus problemas. Mas eu pergunto para vocês, quantas pessoas sofriam com amor pensando nos 13 milhões de desempregados que o Brasil tinha? Não é? Por mais que você sofresse com isso, você diria, mas menos mal que eu estou empregado. Oh! Agora, como disse o Papa na sexta-feira naquela oração, estamos todo mundo no mesmo barco. E se não tomar cuidado, esse barco significa, como na Itália, um monte de caixões na igreja, para o padre dar a bênção. É misterioso isso, mas também nós podemos entender que, através desta pandemia, que não é uma gripezinha, com todo respeito, nos faz lembrar que nós estamos no mesmo barco. O demônio vai dizer, quando você não tem problema que te toca na sua carne, você fala, isso não vai acontecer comigo. O que a gente pensa? É misterioso a mente humana. Todo mundo pensa, eu vou me aposentar, não é? Ou eu vou ter isso. E chega um momento que a gente pensa, mas a nossa vida está nas mãos de Deus ou não está? Se Deus quiser, vou me aposentar. Se Deus não quiser, Ele sabe o que é o melhor para mim. Porque aí entra o pai da mentira. Porque nesse mundo nós não temos instabilidade. Por isso, como já dizia semana passada, nós rezamos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não o de ontem, nem o de amanhã, o de hoje. Mas é uma mensagem de esperança. Eu não sei se vocês conseguem perceber, claro que sim. Mas quando a gente era pequeno, a gente confiava um tanto no nosso pai que nós, nas situações mais nevrálgicas, situações limites, a gente fazia sempre um ato de entrega no nosso pai. E parecia que o nosso pai resolvia tudo. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu achava meu pai e minha mãe as duas pessoas mais lindas, mais fortes do mundo. Eu olhava meu pai assim, eu achava assim que ele era um gigante. Olhava para minha mãe também. Só que isso era a imagem de uma criança. Agora,
nós podemos dizer, Deus é nosso Pai. E Ele está nos educando. Agora, o que é próprio de Deus? Vamos terminar aqui. O que é próprio de Deus? Que Deus é uma família. Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? O demônio é aquele que se coloca no meio para dividir. Então, onde está o poder de Deus? O poder de Deus está no amor, que gera união. Eu imagino que se nós formos sábios e termos o Espírito Santo, nós vamos sairmos melhores dessa crise, em algum ponto. Eu convivi com algumas pessoas que passaram pela Segunda Guerra Mundial. E todas elas, pessoas boas, outras não tão boas, algumas aprenderam com a guerra, outras não. Mas elas sempre diziam, todas elas, nós não fomos os mesmos depois dessa guerra. E eu vou dar um exemplo que eu dei ontem, que a igreja tem muita miséria, mas tem muita coisa boa. A Chiara Lubich é a iniciadora dos folclorinos. A história dela, eu contei ontem na homilia, a Ana assistiu à missa, deve ter já ouvido falar. Quando a cidade que ela morava na Itália, Trento, foi bombardeada pela Força Aliada Norte-Americana, talvez até por um avião brasileiro, quiçá, todas as pessoas sobreviventes da cidade fugiram daquela cidade. Aqueles que tinham casa na montanha foram para as montanhas, porque a cidade ficou destruída. E os pais se arrumavam, a família se arrumava para ir para a casa do campo e não encontrava nem Chiara, nem as suas amigas. 3 dias depois, as encontraram. Ela estava ajudando a Cruz Vermelha a enterrar mortos, a recolher feridos, a ajudar. E disse, que filha, vamos embora daqui. Não, 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 não. Aqui está Cristo crucificado. Eu não vou abandonar Jesus crucificado. Porque ele tinha o ideal de viver a unidade no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Pois bem, eu espero que você possa recuperar a paz interior. Não a alegria externa, mas uma alegria da certeza que o Pai está cuidando de nós. E que nós possamos também viver o Pai Nosso, sabendo que o pão é nosso, não é só meu. Amém. Então, agora, colocações, pensamentos, para que nós possamos terminar. Tá bom? Vamos lá. Pode abrir, Álvaro, por favor. Padre Lázaro, no encontro passado, o senhor tratou do mesmo assunto dessa forma como o demônio age em nós, né? Falando. Sim. Agora, eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade assim porque na minha lógica, né, eu imagino o seguinte: ele não tem condições de invadir meu pensamento. Mas ele age de uma forma que parece que ele está lendo tudo, uma vez que Deus que é responsável por essa leitura. Só Deus que é responsável. Sim. Aí o senhor comenta que ele fica... sugestionando. Oi? Fica induzindo, né? Sugestionando, sugestão. Mas veja bem, o demônio, ele é um estrategista. Por exemplo, ele vai nos conhecendo desde pequenininhos. A nossa personalidade, o nosso temperamento, né? Sim. E ele vai sempre agir no nosso ponto fraco. Ele nunca vai descobrir o que sentimos.
Só Deus pode saber o que pensamos. Mas, por exemplo, se de pequenininho uma pessoa, uma criança, era dada, por exemplo, ia jogar futebol, e era violento, brigava com os amigos, tinha um senso de justiça muito aguçado, onde o demônio vai agir? Hã? Onde ele vai sugestionar o quê? Qual é a parte fraca dessa pessoa? Essa sensibilidade. Uma pessoa que tem a fraqueza na sexualidade, ele sempre vai sugestionar pensamentos nesta área. Entendeu? Por indução, por análise, por dizer, ele sempre age assim. Percebe? Por isso que na teologia espiritual tem um curso de demonologia, que estuda próprio a ação do demônio, como ele age. Entendeu, Alva? Perfeito. Ele tem essa estratégia cruel, ele nunca vai poder, ele vai falar assim, poxa, olha, tá vendo? Ele sempre cai nesse ponto. Nesse ponto é o melhor de sugestionar. Pensem vocês, acho que eu já falei, Santo Atanásio escreveu sobre Santo Antão, o padre do deserto. Santo Antão tinha muito medo da morte. Por isso que ele foi morar um tempo num túmulo, do lado do cemitério, um túmulo vazio, e dormia lá, porque ele queria aprender a enfrentar os seus medos, que para eles era o pior demônio. Deus me livre e guarde, eu também acho. Mas era assim, tá bom? Mas é muito importante o enfoque do catecismo. O mal é consequência do maligno, né? Tá bom? Perfeito. Oi. Oi, padre. Oi, Angélica. Eu gostaria que o senhor reforçasse um item que para mim foi bastante significativo com relação às nossas atitudes, por exemplo, ou quando a gente se magoa com uma atitude de uma determinada pessoa. O fato dela ter passado na frente, ter feito alguns comentários, coisas assim que no dia a dia da vida da gente acontecem. Então, quando surge uma mágoa no coração, isso significa que a gente estaria também vivenciando esse pecado e voltado aí, no caso, como o pai estivesse distante de nós, essa dor que dá no coração quando existe uma mágoa dentro da gente? Não, olha, a palavra mágoa é sinônimo da palavra machucado, entendeu? Por exemplo, em espanhol, nunca a pessoa vai dizer ele está magoado, ele está machucado, ok? Ok. Você nunca poderá dizer que você não perdoou porque você está machucado. E existem formas de machucar. Porque aí também a gente precisa nos entendermos. Cada um tem o seu ponto fraco, certo? Ok? Tá ouvindo? Estou ouvindo. Então, porque se uma pessoa te magoa na comunidade, na família, você tem que entender que você tem o seu ponto frágil. Por exemplo, uma criança que recebeu muito bullying em alguns pontos. Claro que ele vai ficar muito machucado quando brincarem num ponto fraco dele. Entendeu? Entendi. Aí com o ser espiritual... A única coisa que você pode se preocupar é se você deseja o mal para ele. Foi bom você me perguntar. Eu acho que o sintoma de que você não perdoou é que você planeja a vingança, né? Aí, no caso, não o planejar vingança, mas, por exemplo, o distanciamento. Não é sábio. Se você tem uma pessoa
que você percebe que ela te machucou muito, que é inviável naquele momento uma maior aproximação, é muito sábio que até que você se afaste, ou até temporário, até para sempre. Eu sempre digo, existem tipos de pessoas que é bom manter uma certa distância. Por exemplo, os fofoqueiros de plantão, né? Entendeu? Entendi. Até para que ele possa acordar também, né? No seminário, eu sempre falava para os seminaristas, quando tinha problema, eu falei, bom, você teve problema com um, o problema é dos dois. Você teve problema com dois, com a segunda pessoa. Agora, se você teve problema com 15, é muito mais fácil perceber que o problema está em você ou em 15, não é? Assim vale, por exemplo, para pessoas que são difíceis, não é? Sim, é um questionamento que às vezes eu faço, porque Sim, esse trabalho que a gente faz costumeiramente pode acontecer no envolvimento com outras pessoas, né? Então, às vezes fica um peso no coração mesmo, diante de toda a oração, desde o início até agora, nesse finalzinho que eu acompanhei com o senhor, nos dá, assim, aquela impressão de que a gente precisa fazer um julgamento é. nosso próprio. Sim, claro. Eu posso até fazer a minha meia-culpa, perceber que também eu sou responsável. Mas quando eu digo de ofensa, é ofensa. Sim, Imagina que alguém faça uma calúnia de você. Fique comentando de você para todas as pessoas. Por mais que você seja um ser limitado e tenha a sua responsabilidade, é uma coisa que vai além de um problema seu. É uma maldade que ela te fez. Percebe? entendi. Tá Agora, ok, padre. o meu padre, eu tinha um formador, ele dizia sempre assim: o que é julgar mal? Imagina se você encontrasse na rua uma pessoa importante bêbada, ok? Embriagada. Você teria como coragem de dizer, não, ele não está bêbado, não. Seria mentira, não é? Dizer Uhum, que não estava bêbado. Entendeu? entendi. Agora, o grande discernimento é que você não condena aquela pessoa. Você diz, algo a levou a isso, então ela carece de ajuda. E assim também. Agora eu pergunto, quando nós estamos feridos, nós precisamos de ajuda. Nós não precisamos dizer que Deus está distante de nós, porque nós precisamos de um momento de distanciamento daquela pessoa que nos fez mal. Ok, E padre. seria o contrário que você dissesse, bom, essa pessoa me fez isso, né? Agora eu vou mostrar para ela que nunca mais ela está ferrada. Eu vou fazer questão de excluí-la da minha vida. Não, aí já é vingança. Mas é verdade, eu mesmo reconheço que existem certas pessoas que eu não dou conta de ficar muito próximo, porque senão é certeza que eu vou levar um coice. Entendeu? Entendi. Mas que eu É rezo por ela bastante todas as doloroso, né, dias. padre? Para a Hã? gente. Eu acho Hã? que isso é bastante doloroso para a gente, né? Claro, é. Quando temos essas situações. Então, essa firmeza da nossa fé vai além desse contato que a gente tem com Deus, sabe? Então, eu acho que ele solicita mais das pessoas essa vivência do estar em contato com Deus através, né, estudando aí a oração do Pai Nosso, né? Ele que está por dentro de todas as coisas que acontecem conosco, e às vezes a gente não sabe se localizar dentro disso, dentro de tudo que eu tenho explicado. A gente não consegue vivenciar. Claro, é, sem dúvida. Veja bem, olha só, no missal romano tem uma missa que a gente reza pelas pessoas
que tem uma missa pelos benfeitores, mas tem uma missa também que a gente reza pelos malfeitores, pedindo a conversão dele. Entendeu? Entendi, padre. É isso, o profundo é isso, né? Quem perdoa, reza, quem não perdoa, se vinga. Mais alguma coisa? Por favor, estamos aí. Agradeço. Imagina, disponha. Sobre o pensamento do diabo, né? Me veio na cabeça aqueles desenhos de quadrinho, né? O diabinho Sim. de um lado e o anjinho do outro. É isso, é uma realidade, é assim mesmo. É assim mesmo. Vocês já viram aquele filme de 1998, O Advogado do Diabo? Eu já. Esse filme é maravilhoso. O cara que fez esse filme, o Al Pacino, como sempre um grande ator, faz o capeta. Ele demonstra ali a ação do demônio, porque o demônio seduz aquele advogado que ele vai conseguir, e no final, quando ele está preso à rede da fama, e a mulher dele, que depois, bom, o filme vocês vão ver, e se não viram, a mulher dele se suicida e o demônio fala: vai para sua casa, sua mulher está precisando de você. Mas ele já não pode mais, porque o demônio seduziu de tal forma que ele é incapaz de deixar o mundo do crime. Eu estava encostando. Isso é interessante, né? As manobras do demônio. Por isso, exatamente, Adriana, você falou tudo. Eu, por exemplo, a devoção que eu tenho ao meu anjo da guarda, porque eu percebo que ele tem esse poder de desfazer essas estruturas do demônio, entendeu? E eu sempre digo, a minha devoção ao anjo da guarda me leva, por exemplo, quando eu estou depressivo, a dizer exatamente: olha, se dependesse de mim, hoje, eu não sei o que faria da minha vida. Mas Deus me ama. Eu estou me sentindo mal, mas Deus me ama. A estrutura destrói o poder dos maus pensamentos. Entenderam? Sim. Vocês imaginam, por exemplo, eu fico pensando, né? O Papa Francisco, como ele está sendo grande no meio dessa igreja tão corrompida, nesses dias, sustentando-nos nesse momento. Ele sempre está falando, hoje mesmo, deixa eu ver se eu acho aqui, eu achei tão lindo a homilia dele, se eu acho aqui, um pouquinho de paciência. Ele diz assim, o Papa reza pelos que não conseguem reagir, amedrontados com a pandemia. Olha só, ele rezou hoje, pediu a Deus pelas pessoas que não estão conseguindo reagir, porque as pessoas estão sendo minadas psicologicamente. Não é fácil, né? Eu fico imaginando, não sei se vocês viram, lá naquela igreja em Bérgamo, na Itália, sexta-feira, aquele monte de caixão e o padre passando, dando unção dos enfermos, dando a bênção, né, dos defuntos. Aquele padre, eu falei, esse é campeão, viu? Porque eu já entraria chorando na igreja. É cruel e não está sendo fácil. Por isso que nós temos que rezar um pelos outros. Mais alguma coisa, gente? Eu só queria colocar um pensamento que me veio agora, padre. Por favor, querido, fique à vontade. Com relação, quando chegou no nosso santuário, né? Eu via o senhor rezando uma oração que eu tinha bem perdido dela no tempo, que eu rezava muito quando era criança, até minha adolescência, né? Que era a oração do Santo Anjo. Né? Aí o senhor, eu digo, caramba, por que será que ele faz isso? Agora o senhor está exatamente a intimidade que o senhor tem com o seu anjo da guarda lhe levou a não perder esse vínculo, né, da criança, que isso é ensinado pelos nossos pais, né? Foi ensinado pelos nossos pais. Meus netos rezam também conosco, também uma oração, só que
No tempo eu me perdi. E agora eu restaurei com o senhor, quando o senhor faz toda a missa, né? O senhor sempre faz questão de lembrar a oração. Aí pronto, aí começou a vir novamente para mim essa prática. Muito interessante. Sabe, Álvaro, na vida de São Escrivão Balaguer, está até no processo de canonização dele. Toda terça-feira, ele fazia um momento, ele sempre rezava para o anjo, mas era um dia que ele meditava muito sobre o anjo da guarda. E ele sempre dizia para o anjo da guarda dele: cuida bem desse cãozinho sarnento. Ele se chamava assim. Quando alguns socialistas ateus teve um problema lá com ele, porque ele era muito importante na política tentaram pegar ele de pau um dia. Apareceu um homem forte, grande, que foi batendo em todo mundo correu. Aí o homem olhou para ele e falou: vai para casa, seu cãozinho sarnento. Aí ele disse: é você? E esse anjo desapareceu. E na vida de Padre Pio, o anjo, a gente não percebe, mas no céu, quantas vezes nós vamos ver que ele apareceu, se materializou e a gente nem percebeu. Né? Tá bom, meus queridos? Podemos acabar por aqui. Foi uma alegria, viu? Obrigada, Padre. Nós agradecemos aí a sua fala, viu? Hoje foi muito oportuna também. Obrigado. Então vamos rezar? Vamos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre guarde, me governe, ilumine. Amém. Agradeço muito ao Álvaro por ter nos mantido firmes aqui, a Ana, querida, a Adriana, a Angélica. Muito obrigado. E a gente vai se vendo. Agora eu estou perito nessas coisas de Zoom e essas coisas. Amanhã mesmo vou começar a gravar as aulas para que nós possamos colocar as aulas online na FATEL, também o seminário. Já me avisaram que quando eles voltarem da quarentena no meio de abril, as aulas vão ser também pelo Moodle que eles estão formando. Então, nós podemos fazer muita coisa online, tá bom? Com certeza. Já dei a bênção ou não? Não. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Beijo no coração, bom descanso, boa noite. Amém. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite.